pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu irei fazer uma receita muito comum na minha infância, que a minha mãe fazia quando eu era pequena e eu costumava ajudar ela. E adivinhem quem vai me ajudar hoje? Quem vai me ajudar? Eu. Ah, o meu ajudante! Então essa receita irá passar de vó para neto. Espero conseguir fazer uma boa receita para vocês. E aí, peço que vocês apoiem o nosso canal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentem aqui o que é que vocês estão achando das nossas receitas. Pois bem, aqui eu vou começar com 7 espigas de milho que eu já higienizei e piquei. Nós dois vamos começar. Isso, nós dois. E aí, eu vou colocar no liquidificador com leite. Eu vou tentar medir a quantidade de leite para vocês. Porém, ao trabalhar com produtos assim, ó, in natura, é mais difícil a gente calcular a quantidade de leite, porque vai depender do tamanho do grão, né? Se ele está mais maduro ou menos. Então, tudo isso vai afetar a quantidade de leite que nós vamos utilizar para conquistar a cremosidade desejada. Meu marido gosta do mingau, curau um pouco mais molinho. Agora tem quem gosta dele um pouco mais firme, é só colocar menos leite. Então, bora lá fazer nossa receita. Então, aqui no nosso liquidificador, eu coloquei uma porção, para não deixar muito pesado, eu não coloco muito de uma vez. Eu coloquei uma porção e um pouco de leite suficiente para cobrir essa porção de milho. Eu vou tentar medir quanto leite eu usei e no final da receita eu passo para vocês. Agora que o nosso milho já está bem batido, eu vou coar. Aqui eu costumo montar um sistema com uma peneira mais grossa, uma peneira mais fina e uma panela. Aqui eu tenho sorte que uma cabe dentro da outra, então eu já faço um sistema único. A minha mãe já fazia diferente. Olá, gente! Coando primeiro na grossa, depois passando aquele líquido pela fina. Mas tanto faz, o importante é que ele fique bem assim, a gente segura bastante a massa dele e deixe cair somente o líquido. Agora aqui, eu já coloquei todo o líquido, eu já bati todo o milho e coloquei todo o líquido aqui. Fui mexendo para que diminuísse e o meu ajudante foi ajudando, né? E agora, a gente tem que colocar a mão na massa. Eu vou colocar a mão aqui. Nós dois estamos iluminando, mamãe. E aí, eu vou apertar para que saia o máximo de caldo possível dessa massa aqui. E vou separar a massa e já já vocês vão ver o que eu farei com ela. Agora aqui, ó, como vocês viram, tem a massa do milho já espremida. E na peneira mais fina tem o líquido que sobrou, né? E uma parte da massa de milho já bem mais fina. E agora eu vou acabar de peneirar o líquido e para que fique só essa massinha aqui, eu vou colocar ela junto com a outra. Agora, com essa massa de milho que ficou aqui só com as casquinhas, né, a parte fibrosa, eu vou passar mais um pouquinho de leite para dar uma lavada nessa massa aqui e coar ela novamente. Depois desses dois processos de coagem, eu obtive este líquido, né, que digamos, vamos chamar aqui de suco de milho. E aqui o restante da nossa massa de casquinhas, né, que são as fibras do milho. Essa massa eu vou guardar, que depois eu vou fazer outra receita com vocês com ela. Então, esta é a nosso suco de milho, né? Ele é muito rico em amido. Às vezes, é que eu já mexi aqui no caso, mas às vezes de vocês mexerem a panela, vocês vão sentir o amido no fundo dela. Ele costuma decantar, por isso que é bom, quando a gente fazer receitas assim, sempre mexer. Agora, eu vou adoçar a gosto. Eu vou colocar 5 colheres de açúcar demerara. Aí, vocês colocam quanto vocês acharem que vai ficar docinho. E vou colocar um pouquinho de canela em pó, a gosto, mas também sem exageros para não ficar muito forte. Agora, bora ligar no fogo alto e mexer
até pegar consistência. E para quem gosta, pode colocar uma colherzinha de manteiga, tá bom? Aí, conforme a nossa mistura aquece, o nosso amido vai gelificando e vai endurecendo esta mistura. Aqui, ó, vocês podem ver que ele está ficando bem firme. Eu não vou querer tão firme assim, então eu vou acrescentar mais leite nesta fase agora. Se for possível ser leite em temperatura ambiente, melhor, tá bom? E aqui, depois de colocar todo o leite, eu coloquei no total cerca de 1,7 litros de leite, para aquela quantidade de espiga de milho que eu usei. E eu também acertei o açúcar, fui experimentando, coloquei no total de 10 colheres de açúcar, porque eu sei que meu marido gosta das coisas mais docinhas um pouco. É o mal de ser casada com uma formiga, né? Fazer o quê? E agora, vocês podem ver aqui, ó, que o nosso curau está começando a ferver. Eu vou deixar ele meia hora cozinhando no fogo baixo. E essa não é hora de criança ajudar. Uma, por causa do fogo, e duas, porque isso daqui espirra e pode machucar. Então, muito cuidado. Vamos deixar o nosso curau ferver por uma meia hora para poder ganhar consistência. Vamos mexendo de vez em quando e procurem não raspar o fundo, porque ele costuma criar uma crostinha no fundo. Se você raspar, ele vai ficar queimado. Ó, e uma coisa aqui, ó, eu deixei ele, aparentemente ele está bem líquido, porém ele vai ferver durante meia hora, vai perder água e depois, conforme esfria, ele vai continuar perdendo água. Então, é sempre bom vocês deixarem ele um pouco mais líquido do que a consistência que vocês querem, porque senão depois ele fica muito duro. Até daqui a pouco. E depois de meia hora, eu acabei de desligar o fogo, então ele ainda está borbulhando. É assim que ficou o nosso curau. Como eu disse para vocês, por ser um produto natural, a quantidade de leite, de produto que vai ser colocada ali para que ele dê o ponto vai variar e também varia do gosto de vocês, se gostam dele mais firminho ou mais líquido, como o meu marido. Agora eu vou aguardar ele esfriar e vou colocar ele em uma outra vasilha, mas sem esperar esfriar muito, porque às vezes se ele for ficar firme, se deixar esfriar ele aqui, depois ele não sai da panela. Então, foi essa a consistência que ficou o meu curau. Só que daqui a pouco ele ainda engrossa mais um pouco. Até já! Depois que o nosso curau esfriou, eu coloquei ele nesta vasilha, deixei esfriar de um dia para o outro na geladeira e aqui está pronta a nossa receita. E aí, o que acharam? Deixem aqui nos comentários e espero que tenham gostado. Até a próxima receita. Fiquem com Deus!